E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo, episódio 3. O episódio começa com uma nova personagem chamada Atar, uma soldada a serviço do Império, fazendo a eliminação de uma área ocupada por uma criatura estranha, enquanto recebe instruções de um outro soldado, também a serviço do Império. Após ser trazida de volta à vida, a cavaleira Bertrade retorna à capital, trazendo notícias importantes ao reino a respeito do campo de isolamento. Portanto, solicita a liberação de sua passagem, mas não é reconhecida pelo soldado guardião do portão. Para começar, Bertrade sempre foi conhecido como um homem portando uma majestosa armadura, e ela agora se apresenta como uma mulher vestindo uma roupa comum, e sua atitude está bem diferente do habitual também. Ela está menos arrogante e mais feminina, então acaba acontecendo um mal-entendido e ela é mandada de volta para a vila de onde veio. De volta às proximidades do campo de isolamento, agora sozinha, ela reflete sobre sua situação. Um dia já foi considerada um cavaleiro honrado e agora foi abandonada pelo exército, e pensa sobre o que fará de sua vida agora. Ela nem pode voltar para a capital e nem pode voltar para o campo de isolamento. Na situação em que ela se encontra, ela não tem lugar para ir e não tem mais um propósito na vida. Roy aparece para encher a paciência e meio que assediá-la. O Yukito aparece logo em seguida para ajudá-la e ela se posiciona para atacá-lo, pois entre as pessoas da vila, o Yukito e a Mitama-sama são as pessoas pelas quais ela nutre maior raiva, considerando estes os responsáveis pela sua queda de posição social. Yukito, ao vê-la de volta aqui, entende que ela não pode mais voltar para a capital, e entende que sem a ordem de seu senhor ela não pode puxar a espada, e a elogia pela sua lealdade admirável. Mas apesar disso, apesar de sua lealdade e sua honra para com o Império, ela acabou sendo abandonada por este mesmo Império. Yukito, por outro lado, aceita ela como aliada e a convida a fazer parte de sua comunidade, e diz que precisa da ajuda dela, lhe dando um valor e um propósito na vida. Ele acolhe ela e afirma que lhe dará um lugar aonde ela possa pertencer. Ela reluta por um momento, dizendo que não acredita nas palavras dele, mas vai ajudá-la para retribuir o favor de tê-la salvado do Roy. E eu me pergunto se isso realmente foi uma coincidência ou se foi algo planejado. O fato do Yukito aparecer logo em seguida do Roy tentar meio que assediá-lo ou alguma coisa assim, a propósito, nem parece que o Roy estava de fato encarando essa situação com seriedade. Então eu me pergunto se isso não foi um plano do Yukito desde o começo. Pela reação dele, é como se o plano tivesse acontecido exatamente da forma como ele imaginou. No outro dia, no campo de plantação, vemos aquela criatura estranha aparecer de novo, destruindo a plantação, e todos fogem como o Yukito e o Roy fizeram da primeira vez que a criatura apareceu. Mas desta vez um deles fica para trás, o Rick fica para trás. Então o Yukito e a Mitama o incentivam a enfrentar a criatura. Mitama invoca uma espada sagrada para o Rick usá-la para se defender e lutar contra a criatura. E ele põe a maior fé de que isso realmente vai funcionar. Mas o que vemos é que na realidade não funciona. E a Mitama fica impressionada e se questiona por quê. Se você for parar para pensar bem, é meio que óbvio. A espada estava toda capenga depois de anos submersa no mar. Embora a lenda dizia que fosse uma espada super forte, no fim das contas é apenas uma lenda. Não dá para confiar nisso. Sendo assim, agora o Yukito e a Mitama estão em frente ao perigo. Enquanto eles ficam discutindo, a criatura se aproxima. Mas para a sorte deles, Bertrand chega na hora e enfrenta a besta, atacando a mesma com sua espada ferozmente, sem hesitar, derrotando a criatura. Ninguém esperava por isso, nem mesmo Yukito e a Mitama. Mas o Yukito está aprendendo a ser um bom mentiroso em nome de sua religião. E por um bom motivo. Afinal, ele está tentando salvar as pessoas com isso, embora elas não saibam. O Yukito fala que foi tudo conforme o esperado e apresenta Bertrand como a cavaleira sagrada da religião deles. E agora todos testemunharam este grande feito que ela fez, pois até então todos fugiam da besta.
Então Yukito aproveita esta situação para tirar vantagem. Ele pede às pessoas que se juntem à religião e terão proteção garantida. Como o povo não tem noção de religião ou de Deus neste mundo, Yukito tenta explicar de uma forma bem simples, chamando a Mitama de uma espécie de mascote, comparando ela com aquele bichinho, o Tio-Tio. E ele fala que quem se tornar membro da religião que ama a Mitama como um mascote, nunca mais temerá a besta estranha. Então o povo se alegra e decide entrar. Por outro lado, vemos também a Laurel ajudando, dizendo que o vinho está disponível para quem é da religião da Mitama. Sendo ela uma garota jovem, bonita e simpática, e ainda mais com vinho, ela consegue conquistar muitos fiéis entre o público masculino. Yukito se mostra bem proativo e útil, ajudando as pessoas em diversas necessidades da vila, entre elas conservação de alimento e outras coisas. Até o momento, Mitama está com 107 fiéis. No episódio anterior, ela estava com apenas 3. Após mudar a estratégia, o Yukito conseguiu juntar bastante fiéis para Mitama-sama. No começo, ele tentava impressionar as pessoas com práticas milagrosas, mas Mitama-sama é muito desajeitada. Isso não estava funcionando. Então, ele decidiu servir as pessoas e ajudá-las em tarefas e coisas do dia a dia. Ele comenta que explicar sobre religião é difícil, pois, como já mencionado antes, ninguém aqui nesse mundo sabe o que é isso. Eles não entendem o conceito de religião ou Deus. Mas, por outro lado, convencê-los é mais fácil, pois eles não têm raiva ou repulsa de religião como as pessoas do mundo dele. Os fiéis se reúnem por interesse pessoal, cura, comida, proteção. Yukito está usando a mesma estratégia das pessoas de religiões do mundo dele para conseguir conquistar mais fiéis, e Mitama se sente bastante confiável para enfrentar um exército agora. Apesar das coisas estarem indo bem, Yukito se pergunta de quantos fiéis Mitama-sama precisa para de fato enfrentar o Império. Bertrand aparece e o Yukito aproveita, já que ela era da capital, e pergunta para ela quantos soldados o exército tem. Ao ouvir isso, ela pergunta se o Yukito por acaso tem intenção de atacar o Império, mas ele responde que não, ele apenas tem interesse em proteger a vila. Ela conta então que ele tem uma ideia totalmente errada. O que faz o exército imperial ser o que é, não é o número de soldados, e sim os arcontes. Esta é uma pequena unidade de elite sob o controle direto do imperador. Esses arcontes recebem poderes especiais do imperador. Em comparação, Bertrand afirma que não é nada perto deles. Ela conta que nunca os viu pessoalmente, apenas ouviu rumores. Cada um dos arcontes é forte o suficiente para destruir uma montanha. Entendemos então que a soldada do começo do episódio é um desses membros da unidade de elite. Nós vemos essa arconte chamada Atar comentando que tem como objetivo atacar a vila de isolamento que desafiou o sistema de fim de vida. Após conversar com Bertrand, Yukito vai até Mitama, a fim de entender as capacidades dela. Ele pergunta se ela é capaz de destruir uma montanha. Isso para ter mais ou menos uma noção de quanto poder ela tem atualmente com esses 107 fiéis, e fazer mais ou menos uma comparação com o poder atual que os arcontes têm, baseado na informação que ele conseguiu com a Bertrand. Então a Mitama responde que com 10.000 fiéis ela é capaz de destruir uma montanha tranquilamente, o que deixa o Yukito bem desanimado, afinal eles estão muito longe de 10.000. Sendo assim, o Yukito tem uma outra ideia. Ele se encontra com Bertrand de novo e pega sua espada para verificar se há algum tipo de poder especial, mas fica decepcionado ao ver que é apenas uma espada normal. Bertrand pega sua espada de volta. Ele viu ela derrotar aquela criatura estranha no campo, então imaginou se não há algum tipo de truque. Ela faz uma demonstração e parte ao meio uma grande pedra, e responde que não há truque nenhum, ele apenas não sabe usar a espada. Esta pode cortar qualquer coisa. O Yukito pergunta onde eles podem comprar essas espadas, e imagina que se tiverem muitas delas, poderão enfrentar o exército imperial. Mas Bertrand responde que essas espadas não podem ser compradas. O imperador dá armas com poder embutido para todos os soldados que alcançam um certo posto no exército.
Apenas o Imperador entende a natureza deste poder. Em reunião com Clan e Siluriel, Yukto fala sobre a gravidade da situação atual deles. Eles se revoltaram contra a capital e eles correm o risco de ser atacados a qualquer momento. Se pelo menos tivessem 10.000 fiéis, Mitama-sama poderia fazer alguma coisa. Mas a Siluriel responde que isso não é possível, pois na vila há um limite de 2.000 moradores. É um limite imposto pelo Império. Em cada vila de campo de isolamento há esse limite. Descobrimos então que há outras vilas em volta da capital, muitas vilas. Vemos agora um breve diálogo entre dois arcontes, os mesmos desde o começo do episódio. Atar pretende se dirigir logo à Vila Rebelde, mas continua recebendo missões alternativas para continuar eliminando as criaturas estranhas que estão aparecendo. E questiona a lealdade de seu companheiro, achando que ele está tentando ganhar tempo de certa forma, o que significaria uma rebelião contra o Império. Entretanto, este responde que essas criaturas continuam aparecendo por algum motivo e podem ser uma ameaça à capital. Portanto, pede que Atar siga com sua missão, eliminando essas criaturas. De volta ao Yukto, vemos que ele se lembra de seu pai. Ele conta que sua seita foi de 100 para 10.000 seguidores. Isso porque conquistaram fiéis com o território. Estando Yukto então numa vila sem regras, pois esta foi abandonada e descartada pela capital, ele tem total liberdade de fazer o que quiser. Ele pretende então transformar a cultura deste mundo. Um mês depois, vemos que finalmente aparece um arconte, a Atar, que vimos no começo do episódio. Ela se depara com Bertrand. Elas não se conhecem, portanto, a arconte, usando uma espécie de tecnologia, ela consegue identificar a identidade de Bertrand através de dados armazenados. Apenas não entende a mudança de gênero. Ela desfere um ataque e Bertrand desvia. Ao perceber que a montanha atrás dela foi destruída, ela se dá conta de que está enfrentando um arconte. Elas então começam a lutar, mas, como era de se esperar, Bertrand acaba perdendo. A arconte pretende então levá-la de volta à capital para descobrir a origem de sua mudança de gênero. Antes de fazer isso, ela se espanta ao ver que esta vila de isolamento é completamente diferente das outras que ela já avistou antes. Ela testemunha coisas que nunca viu em sua vida. São espécies de aparelhos e automóveis, tecnologia do mundo do Yukto, coisa que as pessoas deste mundo jamais conheceram. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.